Curiosidade número 1. Apesar de ser comum em representações históricas da época, não é certo que os imperadores faziam os famosos gestos do polegar para cima e para baixo para declarar o destino do gladiador. Alguns historiadores acreditam que o significado é o oposto do que achamos, sendo o polegar para cima um sinal de morte, representando a espada empunhada, e o polegar para baixo seria a espada embainhada, representando misericórdia. Outros acham que os gestos seriam outros. 2. No começo do segundo filme, Lucius é apresentado como Hanno. Esta pode ser uma referência ao deus romano János, presente em moedas romanas, conhecido como o deus das duas caras, representando o conflito de Lucius no filme. 3. Muito antes de Gladiador 2 iniciar a produção, um guião para uma possível sequela do primeiro filme começou a ser escrito. O músico Nick Cave foi convidado para o escrever e idealizou uma história muito mais fantasiosa, onde Maximus caminharia no pós-vida, conhecendo alguns deuses romanos, como Júpiter. Após conseguir voltar à vida, ele enfrentaria Lucius, que seria o novo imperador vilão. Por fim, ele seria amaldiçoado a viver eternamente, passando por várias guerras históricas, como a Segunda Guerra Mundial, até chegar aos dias atuais. Este guião foi abandonado e eu ainda não consegui perceber porquê. 4. A tatuagem no braço de Maximus significa Senatus Populusque Romanus, que se traduz como o Senado e o povo romano. Este foi um dos principais slogans de Roma ao longo da sua história e ainda pode ser visto atualmente em estátuas e tampos de esgoto. 5. Em certo ponto do primeiro filme, é possível ver-se uma parte do que parece ser a estátua do Colosso de Nero. Esta era uma estátua de bronze de cerca de 30 metros que se acredita que o imperador Nero ergueu à sua própria semelhança. Também se acredita, sem confirmação, que o anfiteatro Flaviano passou a ser conhecido como Coliseu devido à presença da estátua perto da arena. Apesar de já não existirem vestígios da estátua, parece ser unânime que ela sofreu algumas alterações ao longo da sua existência. Por exemplo, o verdadeiro imperador Cómodos terá ordenado substituir a cabeça da estátua numa versão sua como Hércules, mas ela foi restaurada após a sua morte. 6. Para o filme, uma réplica de cerca de 1/3 do Coliseu de Roma foi construída em Malta, com uma altura de aproximadamente 16 metros, principalmente de gesso e madeira. O resto da arena foi construído digitalmente. 7. O final do filme não teria Juba a enterrar as figuras de madeira de Maximus. Esta cena foi introduzida após a morte do ator Oliver Reed, que interpretou Próximo, o dono dos gladiadores, que faleceu durante as filmagens. Não se sabe qual seria a cena final, mas sabe-se que Próximo seria o elemento central. Além desta mudança, também a cena da morte da personagem não existia e foi introduzida com recurso a um duplo e efeitos especiais para não terem de retirar totalmente a personagem do filme, dando-lhe antes um fim adequado. 8. A música de batalha do primeiro filme tem muitas semelhanças com o icónico tema de Piratas das Caraíbas. Isto pode ser explicado por serem ambas compostas por Hans Zimmer. 9. Os 4 principais membros do elenco do primeiro filme apareceram como mentores ou rivais dos atuais super-heróis da DC. Russell Crowe interpretou o pai de Super-Homem, Connie Nielsen interpretou a mãe da Mulher Maravilha, a Rainha Hipólita, Djimon Hounsou interpretou o Mago de Shazam e Joaquin Phoenix interpretou Joker. 10. Na cena da Batalha de Cartago, no Coliseu, Juba entrega uma espada a Maximus gritando o seu nome. Este é um erro notório no filme, tendo em conta que até àquele momento ninguém sabia a identidade do general, que era conhecido como o Hispânico. 11. A adaga que Cómodos usa para ferir Maximus antes do duelo é possivelmente a mesma que ele tira da manga na arena e que o general usa para pôr fim à vida do imperador. Isto adiciona um sentido poético ao duelo, pois ambos foram mortos pela mesma arma. 12. Segundo um documento chamado Gladiator From Screenplay to Screen, disponível em PDF online, no guião original do filme, Maximus seria chamado de Narcissus, nome do homem que matou o verdadeiro imperador Cómodos, aproximando mais a história do que aconteceu realmente. Mantendo o foco histórico, o imperador morreria ainda estrangulado. Dentro do filme há outros pontos em comum com o verdadeiro Imperador Cómodos. Do que se sabe, ele era realmente narcisista e megalómano, comparando-se a Hércules e tendo erguido estátuas suas à imagem do semideus mitológico. Mais do que isso,
Alguns textos também referem que ele realmente lutava nas arenas, matando animais indefesos e gladiadores enfraquecidos previamente, como faz no filme, que por muitas vezes só tinham acesso a armas de madeira, enquanto o Imperador lutava com armas adequadamente mortíferas. Este documento revela ainda que Lucila não chegaria viva ao fim do filme, sendo executada como aconteceu realmente, juntamente com os senadores, na arena. Esta e outras supostas cenas foram reaproveitadas para o guião de Gladiador 2, como o Coliseu com água, que teria jacarés em vez de tubarões, e o rinoceronte, que no primeiro filme foi substituído por tigres reais, mas que também foi reaproveitado na sequela. 13. Vários dos ferimentos de Russell Crowe visíveis no filme são reais, tendo em conta que das filmagens ele levou algumas lesões, como uma lesão no tendão de Aquiles, um osso do pé partido e alguns tendões do bíceps rompidos. 14. Algumas fontes online afirmam que foram criados mais de 10 mil figurinos para o primeiro filme. Além disso, também acessórios foram produzidos em massa. Em alguns sites fala-se em mais de 20 mil flechas e 27 mil peças de armadura. Quanto aos figurantes, supostamente foram usados cerca de 2 mil atores e atrizes para criar uma multidão gerada por computador de 35 mil pessoas virtuais, formando assim o público visto durante os duelos dos gladiadores. Isto foi conseguido jogando com ângulos de gravação e diversos takes diferentes, conseguindo uma ilusão tridimensional. 15. Falando em figurinos e adereços, as excêntricas sobrancelhas de Cassius não contribuem para esse número, pois eram bem reais e o ator David Hemmings parecia gostar de as exibir diariamente. 16. Giannina Faccio, que interpretou a esposa de Maximus, casou-se com Ridley Scott, o realizador da saga, em 2015 e, segundo o Google, continuam juntos até hoje. Se gostaste destas curiosidades, convido-te a subscreveres o canal para ficares a par de mais vídeos como este e diz-me de que outro filme, série ou jogo é que gostavas de ver outras curiosidades.